Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí do outro lado. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco com você de mesa proprietária. Sim, o que é mesa proprietária? Acabo de adquirir um teste na FTMO de R$500 mil, um pouco mais de R$500 mil, meia milha, ou seja, $100 mil, $100 mil. Comprei um teste na mesa proprietária na FTMO de $100 mil. Vou deixar uma playlist a partir desse vídeo, você que possa nos acompanhar todo esse resultado, se eu perder esse capital, se eu perder a mesa, ou se eu passar nesse teste, certo? Vou ensinar e vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Ainda não operei, ontem eu fiz a aquisição dessa mesa, ontem dia 16/6/2026, fiz a aquisição dessa mesa. Lembrando que estou ainda morando na Arábia Saudita, certo? Retorno ao Brasil final desse ano de 2026. Então, um conteúdo aí, um material, né? Um vídeo exclusivo diretamente do outro lado do planeta, internacionalmente aí, falando diretamente com vocês, beleza? Com você, principalmente, que nos acompanha. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, que nos ajuda, nos fortalece a trazer aí mais conteúdo como esse e até mesmo as minhas análises de entradas, o que eu venho utilizando, as técnicas e por aí vai, certo? Se inscreve, deixa o seu like e bora para esse vídeo então. Falando sobre mesa proprietária, o que é uma mesa proprietária? Aqui, 500 mil é o teste que eu adquiri na FTMO, depois de alguns dias, né, pesquisando, principalmente no YouTube, Google, Chat, sobre mesas proprietárias. FTMO é uma das mesas número 1. Hoje é a número 1 em mesa proprietária, não no Brasil, não, vamos dizer assim, internacionalmente. É a maior, é a 01 que hoje está acima, no topo do mercado, ok? Mesa proprietária, o que significa mesa proprietária, como trabalhar com mesa proprietária, para que serve, enfim. Vamos entrar nesse requisito aí ao longo desse vídeo, né? Tomara que seja um vídeo curto, tá bom? Vou tentar passar por cima aqui de um pouco dos motivos que eu resolvi adquirir esse teste, como vou utilizar desse teste, como vou gerenciar e vou falar também para você para que serve, o que é uma mesa proprietária. Então eu estou aqui na FTMO, eu estou aqui também com a Day Trade Pitch, uma coisa assim. Também estava pesquisando ela, vendo os valores, comparando valores com a FTMO. Essa também aí está entre as 5 melhores aí hoje em dia mesa proprietária que existem, né? Mas resolvi pegar a mesa proprietária da FTMO. Mesa proprietária, o que é mesa proprietária? Mesa proprietária nada mais é do que um teste. É um teste, beleza? Você tem que ser aprovado nessa mesa. Você pode estar adquirindo uma mesa de um teste, ou de uma fase, ou de 2 fases, tá? Para estar passando no teste para ser aprovado. Aprovado para quê? Você opera com aquele capital que a mesa te oferece e você tem 80 a 90% do lucro ali. O restante fica com a empresa, beleza? Então nada mais simplificando, a empresa patrocinando você. Mas primeiro você, trader, tem que se mostrar consistente no mercado. Você tem que operar de forma inteligente, mostrar consistência, passar no teste, e aí então, depois que você passar nesse teste, o meu teste que eu adquiri é de 2 fases, depois que eu passar nesse teste, aí sim, né, nos próximos meses, depois que eu passar no teste, eu começo a obter ganhos, os lucros sobre as minhas operações, de 80 a 90%, tá certo? Então, é o seguinte, a empresa patrocinando você, né, trader, que enfim, se acha capacitado, capaz de gerir um capital de forma inteligente, de forma, como se diz, de forma profissional, tá? Não tem outra palavra. Você tem que ser definitivamente profissional diante de uma mesa proprietária para que você obtenha lucro. Então, para que essa empresa forneça esse capital para você operar, você precisa gerenciar. Você precisa gerenciar esse capital, certo? Você precisa gerenciar esse capital de forma inteligente, como eu falei. Você tem que provar ser um trader consistente e lucrativo. Eu não vou ficar aqui desenhando, demora muito escrever, desenhar, enfim. E aqui, ó, vou mostrar aqui pela Day Trade Pitch. Aqui são
os capitais, né, que você pode estar comprando, o teste que você pode estar adquirindo, os testes que você pode estar adquirindo dentro dessas mesas proprietárias. Então você pode adquirir o teste de 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares, tá vendo que aqui vai mudando os valores? E 100 mil dólares, tá? Dentro da Day Trade Pit, tá? Aqui você escolhe por uma fase, duas fases, né? Que foi o que eu adquiri, mas foi aqui na FTMO, tá bom? E aqui também tem a opção de uma fase só. O que é uma fase e o que é duas fases? Vou explicar para vocês. Esse teste de 100 mil dólares aqui na Day Trade Pit, é isso mesmo. 569 dólares ele custa, mas você pode também começar por aqui, enfim, conforme você achar melhor. Vamos falar aqui desse de 100 mil dólares, né? Que foi o que eu adquiri dentro da FTMO. Esse aqui de uma fase, ele te oferece o quê? Aqui são as regras, algumas regras. Vamos falar de algumas regras básicas, tá? Você tem a meta de lucro de 10%, que é a primeira fase, teve 10% de lucro sobre esse capital, então você precisa ter um lucro de 10 mil dólares para ser aprovado, tá? Se você tiver um lucro de 10 mil dólares diante da sua operação, claro, você não pode alavancar também a sua operação em um trade, dois trades, tem um mínimo de dias, tá? Para serem operados, e aí você passa no teste. Se você se mostrar consistente e lucrativo, 10% sobre esse capital, 10% de 100 mil é 10 mil, então com 10 mil, alcançando 10 mil, você passa no teste. O teste de duas fases é o seguinte, você tem que passar no mesmo teste de uma fase, né? A primeira fase é de 10 mil e depois tem a segunda fase de 5 mil, ou seja, 5%, 10% e depois 5%. Então são duas fases. Você tem que obter de lucro 15 mil dólares sobre esse capital. E aí vai, né? Independente do capital que você escolher, né? Que você adquirir, independente aqui do valor que você escolher trabalhar, você tem a mesma... Tá vendo que não muda lá? Ó? 10% e 5%, tá bom? Algumas coisas só que mudam ali. Drawdown diário, perca diária. Isso aqui é a mesa já te dizendo que você não pode perder, né, mais de 4% ao dia. 4% de 100 mil dólares. O que é 4% de 100 mil dólares? É 4 mil reais, beleza? 4 mil dólares. 4% de 100 mil dólares, 4 mil dólares. Você não pode exceder essa perca diária, mas eu vou ficar bem longe desse valor, né? E logo mais adiante eu vou falar como vou gerenciar esse teste, essa mesa, tá bom? Lá na FTMO, esse valor é de 5%, ou seja, eu tenho um limite de perca diária de 5 mil dólares, lá é de 5%, tá bom? E aqui é 4%. Drawdown máximo, isso aqui é a perca máxima, tá? Da mesa. Então, você tem um limite de perca diária de 4% e no máximo da mesa, no máximo desses 100 mil que a mesa te oferece, que a empresa te oferece para gerir, você só pode perder 8% também lá na FTMO. Isso aqui é 10%, então aqui é 8 mil dólares, você tem um limite de perca de 8 mil dólares e lá na FTMO eu tenho um limite de perca de 10 mil dólares. Então, para frente eu vou ensinar, como eu falei, vou falar para vocês como eu pretendo gerir esse valor aqui, ó. Isso aqui, você tem que entender que você não vai gerenciar esse valor aqui, tá? Você não vai trabalhar em cima desse valor de 4% de perca ao dia, né? Nem vai chegar perto de também quebrar a sua banca se fizer tudo direitinho, tá bom? Gerenciar de forma inteligente, tá? Por mais que demore um pouco mais para você lá na frente conseguir aprovar. Tá? Não tem limite. Quanto tempo para aprovar? Não tem limite. Tá? Não tem quantidade de dias para você operar, limite para você operar, enfim. Você pode ficar testando por meses até você conseguir a aprovação. Claro, sem cometer nenhum erro sobre as diretrizes e regras, né, da empresa. Tem algumas regras ali, como as mais básicas, né? Perca diária de 4%. E a perca máxima de 8%, que é aqui na Day Trade Pit, tá? Lá é um pouco maior na FTMO. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o plano da FTMO. Ó, aqui, ó, entrei aqui nos planos da FTMO,
tá? Então, o plano da FTMO tem de 2 etapas e 1 etapa, assim como eu mostrei para vocês aqui na Day Trade Pitch, tá? 1 etapa, 1 fase, 2 fases. Na FTMO funciona da mesma forma, 2 etapas e 1 etapa. Aqui no de 1 etapa é aquilo que eu falei para vocês, você só precisa provar e conseguir ser lucrativo 10% do capital, 10%. Uma mesa de 100k, que foi a que eu escolhi, eu preciso... Vou mostrar aqui para mostrar, ó. Eu preciso fazer 10% do capital, tá? Eu preciso fazer, primeira fase, ó, meta de lucro, 10%. A meta de lucro na FTMO Charles é delimitada em 10% do saldo inicial. Então, 10% de 100 mil dólares é 10 mil dólares. Eu preciso mostrar e fazer esse valor para ser aprovado. Claro, respeitando todo o processo de perca diária e perca máxima, tá? Então, tem tudo isso, certo? Por que eu escolhi, ó, aqui é de 2 etapas, que foi a que eu escolhi. Aqui é o seguinte. Eu vou ter aqui, ó, como meta de lucro, né, como é de 2 etapas, 15%. Eu tenho que me provar lucrativo 15% sobre o capital. 10% na primeira etapa, depois tem a segunda etapa de 5%. Então, fiz 10%, eu vou para a segunda etapa. Fiz 5%, a mesa é aprovada e aí eu começo a trabalhar e começo a receber com a lucratividade dos meus trades, certo? E lembrando, é 80%, mas com possibilidade de ir para 90% aqui, ó, recompensa, tá? Após a aprovação, se eu for aprovado, você que está aqui nesse vídeo vai acompanhar os próximos vídeos, se inscrevendo no canal e ficando por dentro dos próximos vídeos aí que eu vier a trazer, né, atualizações sobre o que deu essa mesa e até quanto tempo eu vou demorar para aprovar, se eu vou conseguir aprovar, enfim, vou estar trazendo em outros vídeos aqui no canal, beleza? Por isso é importante, se inscreve no canal se você quer acompanhar essa playlist, eu vou estar deixando numa playlist. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, o que você acha, né? E se você compraria, né, adquiriria uma mesa proprietária, tá? Eu estou adquirindo mesa proprietária por quê? Mas por que, Ronaldo, que você adquiriu mesa proprietária? Por que um trader faria isso, né? Assim, mesa proprietária, gente, não é para a vida inteira, tá? Não é para a vida inteira. Mesa proprietária é para você alavancar um capital, né? E da mesa proprietária você conseguir tirar lucro para colocar num capital real, tá? Porque o trader precisa operar capital real, sua conta, seu dinheiro, tá ligado? E eu tenho capital real, né? Eu opero pela Tickmill, pela corretora Tickmill. E lá dentro eu tenho meu capital real, gerencio meu risco, tal, faço minhas operações, beleza? Mas eu quero crescer esse capital. Então, se eu conseguir ser aprovado aqui na FTMO, tá? E eu vou conseguir, porque eu tenho fé que eu vou conseguir, certo? Você vai acompanhar nos demais vídeos. Se eu conseguir essa aprovação, eu começo a tirar lucro da FTMO, a FTMO começa a pagar sobre os meus traders, beleza? E aí eu levo lá para o meu capital real, enfim, e consigo aumentar o meu capital real para começar a operar com mão, né, com as entradas cada vez mais altas, porque a gente opera conforme, né, o seu patrimônio. Para não você ter um patrimônio pequeno, você não vai arriscar muito, porque se você arriscar muito, você quebra o seu patrimônio. Então a gente opera referente ao seu patrimônio e eu vou explicar para vocês basicamente o que é operar sobre o patrimônio, o que é gerenciar, tá, o seu patrimônio. Basicamente, tanto na FTMO como na minha conta real, eu trabalho da mesma forma. Beleza? E vou explicar para vocês como que eu vou gerenciar isso aqui. Sobre o meu plano, por que eu escolhi, né? Já falei por que eu adquiri a mesa. Agora, por que eu escolhi o plano de 100k? Eu estava entre o plano de 25, eu estava entre esse plano de 25, tá? Basicamente a mesma coisa. A primeira fase 10%, 5%, perda máxima de 10%. Lembra que lá na Day Trade Pitch é 8%? Perda máxima diária 5%, na Day Trade Pitch 4%, tá? Mas isso aqui a gente passa bem longe, que eu não vou gerir esse risco, né, de 5% ao dia, perder 5% ao dia, não, porque se eu tomar 2 dias de stop, pronto, quebrei a mesa, perdi o meu teste, entendeu? E é o seguinte, eu vou gerenciar bem abaixo disso aqui e vou mostrar o porquê, tá? Então aqui, ó, mínimo de dias de trade, 3 dias, tá? Então por isso que, 4 dias na verdade. Isso aqui significa que você não deve fazer uma alavancagem em um único dia, tá? Vou chegar ali, se eu tenho 5%, né, para trabalhar de risco diário, 5% dá o quê, gente? 5% de... 5%, 5 mil.
Então você não vai fazer uma operação única de 5 mil e daí se ela deu certo, você fez 2 vezes o valor, pronto. Você já, pô, passei na mesa, já fiz 10 né? Já passei no primeiro teste. Se eu fazer 3 vezes o valor, já passei no teste, né? Fiz 15%. Não, você não pode fazer isso num único dia. Não é isso que eles querem. Eles querem que você opere de forma inteligente, porque eles querem traders que sejam consistentes e não loucos, né? E não loucos, muitos loucos que tem aí no mercado se mostram traders profissionais, mas trabalham de uma forma meio doida, né? De se entender, né? Em cima de uma parede de alto risco, certo? Então não é assim, que não é esse perfil de trader que as mesas proprietárias querem. Elas querem, já colocam isso aqui para você trabalhar de forma inteligente e ficar bem longe de fazer uma alavancagem absurda como essa. Então elas querem que você, no mínimo, trabalhe 4 dias aqui, né, para alcançar essa meta aqui, para alcançar o seu objetivo de 10% na primeira fase, 5% na segunda fase, beleza? Período de trading, é aquilo que eu falei para vocês, não tem um período, 30, você tem 30 dias para conseguir passar no teste, não tem um período, você pode ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se tiver operando de forma inteligente, respeitando o seu stop, que a mesa já está dizendo que você tem 5% de stop diário, 10%, né, ficar dentro do limite de 10% de perca total da mesa, ou seja, você não pode perder mais de 10 mil dólares desse capital, tá? Porque 10% de 100 mil dólares é 10 mil dólares. Você não pode perder mais de 10 mil dólares desse capital. Perdeu, pronto, eles te excluem você da mesa e você vai ter que comprar, obviamente, um outro teste para tentar novamente, beleza? Então, basicamente isso. Você não tem limite. Eles não te dão um prazo para você aprovar. E aqui recompensa é depois da sua aprovação, né? Optou é um upgrade que você pode, aí de início é 80%, mas você pode ter um upgrade ali se mostrando consistente, sacando durante alguns meses e tal, e aí você é aprovado e passado num determinado teste lá novamente, e eles sobem o seu lucro, a sua margem de lucro, né? De 80 a 20 para 90 a 10, né? 90 para você, 10 para a empresa. O que é esse 80 a 20, o que é esse 90 a 10? É o lucro. Depois, lógico, de você passar no teste, todas as operações que você fizer, né, todo o lucro que você obter, fiz 2 mil dólares, fiz 3 mil dólares, fiz 4 mil dólares nesse mês. Você vai lá e saca 80% seu, 20% da empresa que está patrocinando, no caso a FTMO, beleza? E daí depois, se você se mostrar lucrativo, depois de alguns meses, possa ser que você receba esse upgrade, certo? Para 90%, daí você pode obter um pouco mais, fica 90 a 10, beleza? 10% para a empresa, 90% para você. Agora vamos lá, tá? Para que esse vídeo não fique muito prolongado. Tem as outras regras aqui, que num outro vídeo possa ser que eu traga, mas basicamente é isso, as regras mais importantes estão aqui, certo? Tem umas outras regrinhas ali também, que também é importante para que você não inflinja, né, essas regras e acabe perdendo a mesa por bobeira, tá? Como por exemplo, aqui eles te dão a opção de você trabalhar em cima durante notícias, durante notícia e trades noturno, tá bom? Então fica um pouco mais caro, o plano vai encarecer um pouco. Eu peguei isso aqui, porque não preciso disso aqui, eu não opero à noite, certo? Não faço execução de operação à noite. Se for preciso eu deixar um trade aberto de um dia para o outro, eu tenho que abrir esse trade 2 horas antes do fechamento do dia, ou seja, ali perto das 6 e pouco, o dia fecha para aquele rollover, que fecha a bolsa, fecha o mercado, fecha todas as paridades, depois ela volta com gap, enfim, tem uns vídeos aqui já no canal explicando um pouco sobre isso, mas eu não gosto de deixar a operação aberta de um dia para o outro. Mas mesmo se eu tiver uma operação aberta de um dia para o outro, eu posso, só que eu tenho que abrir essa operação 2 horas antes do mercado fechar. Vamos falar que o mercado fechar fica mais fácil. O mercado fecha todo dia, tá? Para esse rollover. Então, 2 horas antes se eu abrir a minha operação, eu posso deixar ela deixar ela swingar, né? Por outro dia. Posso fazer um swing trade, beleza? Então a minha operação pode swingar, eu posso ter uma operação aberta. Não posso operar dentro de notícia. Então eu tenho o calendário econômico, a gente trabalha sempre abrindo todos os dias pela manhã o calendário econômico, colocando um pouco de atenção nas notícias, no que o Trump está falando, né, principalmente na moeda aqui do USD, né, que é os Estados Unidos, e as demais paridades também a gente dá uma boa olhada agora, estando com a mesa proprietária, eu vou estar filtrando isso um pouco mais, mas eu sempre olho só o USD, mas eu vou estar filtrando as outras paridades também, beleza? Para quê? Para que eu não abra uma operação dentro do período de notícia, onde vai
estourar uma notícia, porque eu não posso abrir uma operação 15 minutos antes, 20 antes da notícia e nem depois da notícia, beleza? A mesa não permite que você opere notícia, a não ser que você pague esse plano. Daí você pode executar operações no horário de notícia, beleza? Mas eu peguei esse plano aqui, sem isso daqui, beleza? Por que eu escolhi o de 100? O de 100k, vou falar agora por que eu escolhi o de 100k. Já deixou o seu like? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Porque se você pretende ver o desempenho dessa mesa, se eu vou aprovar, se eu não vou aprovar, você precisa se inscrever no canal, beleza? E ficar por dentro aí de todo o passo a passo, de toda essa trajetória do meu teste. É o primeiro teste que eu realizo, né? Que eu adquiro em mesa proprietária e vamos ver o que vai ser, beleza? Então é o seguinte, vou falar agora, depois que você já se inscreveu, eu sei que você já se inscreveu, vai lá e se inscreve. E deixa o like aí. Vou dizer agora por que eu resolvi escolher a mesa de 100k. Eu fiquei comparando muito entre as duas mesas. Então, aqui a mesa de 25k dólares, né, que você vai gerir 25k dólares. Aqui na Day Trade Pit não tem 25k dólares, tem 20. E olha o preço dela. Então a Day Trade Pit tem uma vantagem e uma desvantagem. Ela é um pouco mais barata, ó, 199, só que é a de 20k dólar, beleza? E lá na FTMO é a de 25, beleza? Custa aproximadamente 250, então 50 dólares a mais, certo? 50 dólares a mais, mas aqui também você tem 5 mil dólares a mais, é de 25 e lá é de 20, certo? A outra aqui de 50 é 399, estou falando um pouco de valor e por que eu tomei a decisão de pegar aqui na FTMO, tá? Vou mostrar para vocês porque eu fiz essa tomada de decisão. E aqui é 300. Pera aí que eu tenho que botar aqui, ó. Aí. Agora sim. Então, vamos voltando. Tá em dólar, né? Tem que ser em dólar. Moeda de pagamento em dólar, moeda de contra trade em dólar também. Então, eu vou voltar aqui e falar da de 25, ó. É 293 a de 25 aqui. E a de 20 lá na Day Trade Pit é 199, 200 praticamente. Só que é a de 20. Se você mas daí dá para você comprar de 5 com a diferença. Dá. Né? Ainda assim se torna 50 dólares mais barato, né? Sairia aqui 200 mais 49, 250 dólares. Aí você teria duas mesas, uma de 20 e uma de 5, tá bom? De duas fases, igual a que tá ali, duas fases também. E daí 50 dólares mais barato, beleza? A Day Trade Pit é mais barato, só que tá vendo que a margem que eles te dão, ó, perda máxima é de 5%, lá é 8. E lá é 8, cadê? Ó, nesse plano aqui de 5 é 10, mas no plano aqui, ó, tem um plano aqui que vai mudando, quer ver? Ó? Acho que é o de 50. Ah, o de 50. O de 50 já abaixa aqui, ó. De 50 já cai para 8, né? Não é 10, perca máxima é 8, não é 10, né? E a perca diária é 4, não é 5. Então aqui não tem disso, né? Aqui os planos, todos eles, ó, tanto de 25, ele é 10 e 5, ó, 10 de perca máxima, 5 de perca diária. E o de 50 também é isso, ó. 10 de perca máxima, 5 de perca diária, né? Então na Day Trade Pit o de 50 já cai ali, já cai para 8 e eles tiram um pouco dessa margem. Mas é mais em conta, tá vendo aqui, ó, 349, a de 50 mil. E lá na FTMO é 400 dólares. Mas bora lá. Então a minha dúvida era, poderia pegar lá na Day Trade Pit. E eu fiquei o dia todo pesquisando, eu fiquei dias pesquisando sobre as duas mesas e até outras mesas. E o que eu botei em comparação foram essas duas. Resolvi adquirir a da FTMO e vou te falar o porquê. 400 dólares a de 50 mil. A mesa de 50 mil, teste de 50 mil, certo? 400 dólares, 404 dólares. E lá na Day Trade Pit 350, certo? Só que a margem já cai. Então eu não quero ter essa perca de margem. Quanto mais margem, melhor. Para um trader, melhor, né? Fica mais longe de você ultrapassar o seu limite e, obviamente, perder o seu teste. Então, beleza. Quanto mais margem, melhor. Levando isso em consideração, na FTMO tá melhor. Apesar de tá 50 dólares mais caro. Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que na FTMO, se você entrar no site, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo, caso você tenha interesse, também adquirir o seu teste. Ó, o teste de 10 mil dólares é 104 dólares. Baratinho, pô. Baratinho. E o teste de 25 já é aí 293 dólares. É um pouco mais aí de R$ 1.500, né? R$ 1.500, certo?
E aí vai, por aí vai. Se você tem interesse, o link eu vou estar deixando aqui embaixo para você também, né, caso você tiver interesse em fazer esse teste e tá aí, né, sendo patrocinado por uma mesa proprietária, por uma empresa, certo? E trabalhar com o capital deles, o capital que eles te oferecem. Ok. Chegando aqui no de 50 mil, olhei para 400 dólares e falei, pô, compensa eu pegar o de 50, mano. Vou pegar o de 50. Mas quando eu olhei o de 100, ele não tava esse valor, ele tava com desconto. De 633 por 513. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, esse aqui é um vídeo que eu gravei na hora que eu tava realizando o pagamento. 513 dólares. Ele tava por 513 dólares. E aí veio na minha cabeça, e aí então eu pensei, pô, vou comprar o de 50 por 400 e por causa de 100 dólares, eu não vou ter o dobro do capital? Entendeu a lógica? Talvez eles façam isso só para você ter a mesma lógica que eu tive, né? Eu falei, pô, por causa de 100 dólares, se eu já tô pagando 400, é tipo aquela coisa, né? O que é um peido para quem já tá cagado? E aí eu falei, pô, cara de 100 dólares. Aí vamos supor que eu aprove essa de 50. E aí eu tenho que comprar outra de 50 que eu vou gastar mais 400 dólares. Ah, mas calma, um detalhe. Depois que você é aprovado, se você for aprovado, se eu for aprovado, esse valor que eu paguei de 513 dólares, eles me dão de volta, eles me reembolsam esse valor, como uma premiação. Eles vão te motivar. Pô, isso é sensacional. Eles estão te motivando para você ser um trader consistente, trabalhar com consistência, com lucratividade, né, com inteligência, para ser aprovado, e ainda eles te devolvem o dinheiro que você pagou no teste, tá? A FTMO trabalha dessa forma, a DayTradePix não. Então, mais um ponto positivo para a FTMO. Então, se eu for aprovado nesse teste, eu vou ter os meus 513 dólares disponíveis para saque. Eles reembolsam de novo na mesma forma de pagamento, como eu paguei no cartão. Então, volta lá para a forma de pagamento que eu realizei a compra, certo? Então, o meu dinheiro acaba voltando de certa forma. Se você pode realizar o pagamento por criptomoeda, enfim. E esses aqui são os meios de pagamento, tá? Já está mostrando aqui. Então, pô, fantástico, cara. Isso é uma motivação sensacional. Você ter o seu capital, o seu dinheirinho que você pagou para adquirir o teste, de volta para você, caso você seja aprovado. Se você não for aprovado, balbal, já era o seu capital. Beleza? Então, pô, essa tomada de decisão que eu pensei, de 400 para 513, 100 dólares, mano. Que é um peido para quem já tá cagado. Vou na de 100, aí pum, coloquei a de 100 aqui, ó, tá vendo, não tá me dando mais a promoção, mas para você, possa ser que ainda esteja na promoção aí, clica no link, caso você esteja interesse em estar adquirindo uma mesa, o link tá aqui embaixo, link do meu Instagram também, tá, falo aqui diretamente com vocês aqui do outro lado do planeta, como eu já disse, acho que eu já falei, não sei se eu falei, tô morando na Arábia Saudita, retorno para o Brasil, enrolou um pouco a língua, para o Brasil, no fim desse ano de 2026. E a gente vai aí tentar aprovar essa mesa. Tentar não, eu já consegui. Pensar positivo. E nos próximos vídeos você vai... eu vou mostrar para vocês algumas operações que eu realizei, dias que eu saí positivo, dias que eu saí negativo, porque eu sei que vai ter dias que eu vou sair negativo. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu adquiri essa mesa ontem e eu não tenho realizado nenhum, ó. Tá vendo aqui, ó? Inativo, porque eu ainda não realizei nenhuma operação. Se eu entrar aqui para ver, ó, esse aqui é o meu balance, 100 mil dólares, meia milha de reais, tamanho da conta 100 mil dólares, FTMO operando pela plataforma MT5, tá aqui então, ó, saldo na conta 100 mil dólares, ai papai, 100 mil dólares de capital na conta para serem geridos. Eu ainda nem falei para vocês como eu vou gerir, né? Como eu vou fazer para gerenciar esse capital. Vai virar assunto para um próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. E para você acompanhar esse assunto no próximo vídeo, se inscreve no canal aqui, tá? Vou trazer um vídeo aqui só de como eu vou gerenciar esse capital de 100 mil dólares, de $500 mil de reais. Meia milha de reais. Como eu vou gerir esse capital, como eu vou gerenciar esse capital, beleza? Então... vai virar assunto no outro vídeo, se inscreve no canal e eu vou trazer para vocês todo o histórico, cadê? Todo o histórico dessa mesa, tá vendo aqui, ó?
Nenhuma operação realizada, dias mínimos de trade, tal. Aqui, ó, tem um calendário, ó, hoje é dia 17, tá vendo? Dia 17 de junho. Adquiri a mesa ontem, tava nenhuma operação. Se eu executar uma operação, já vai cantar aqui ela, se eu fiquei positivo ou negativo, e vai cantar por aqui também, ó, né? Isso aqui tudo vai começar a se movimentar assim que eu pegar uma operação. Então aqui é sobre o que eu falei do calendário econômico, que bacana também, eles dão ao dia de hoje, ó, evento restrito, olha que bacana, isso aqui eu achei muito legal, eles já te dão, já te avisa aqui, ó, que você não deve operar durante esse evento, ó, 2 minutos, before minutos, na verdade eles estão dando até 2 minutos antes da notícia, né, para mim não executar 2 minutos antes nem 2 minutos depois da notícia, enfim, nessa brecha de 2 minutos, né, a notícia vamos supor que é 8 horas, 7h58, eu não posso abrir mais nenhuma operação, e depois também, 2 minutos depois de margem também para abrir outra operação, 8h02, depois já posso, certo? Mas negócio em questão de notícia, como a gente já é trader há alguns anos, a gente sempre espera ali 15 minutos, de 15 a 20 minutos antes da notícia e depois da notícia para o mercado, boom, pô, teve aquela volatilidade, não teve, voltou ao normal, a gente executa operações, beleza? Eu não gosto de operar notícia, então sempre tirei aí de 15 a 20 minutos aí antes da explosão dessas notícias, principalmente quando é notícias no USD, né? USD. Então aqui já mostra, ó, hoje eu não posso operar em cima dessas notícias aqui, então já vou num caderninho, marcar o horário, tá? Para mim não acabar fazendo besteira e abrir uma operação em cima do horário de 9 horas, tá vendo que é 9 horas? Ó? 9 horas, 9 horas, 9 horas. Tá? Então eu marco ali, ó, não posso abrir operação no GBP nesse horário. Bacana eles darem já isso pra gente, tá ligado? Muito legal, muito legal. Isso indica que realmente eles querem ajudar você a passar no teste. Tá entendendo? Eles querem um trader que seja lucrativo, porque para eles é interessante ter pessoas lucrativas, ter traders lucrativos, né, sendo financiados por eles, porque, querendo ou não, eles ganham uma margem de 20% no início, né, como eu já expliquei, e depois 10% de tudo em cima do trader operando. Então, para eles, né, para a empresa, é fantástico, beleza? Eles querem trader que se provem lucrativo, inteligente e que seja menos louco possível. Querem trade que trabalhe dentro da sua margem de risco, que saibam gerenciar, e não aqueles traders que querem alavancar, fazer 10% no dia, 15%, 5%, enfim. Isso eu vou trazer no próximo vídeo sobre margem, que eu vou trabalhar, sobre risco. E para você assistir os próximos vídeos, os vídeos aqui do canal também, se inscreve já aí no nosso canal, fortalece a gente, vamos aí rumo aos 1000 inscritos, beleza? E deixa o seu like nesse vídeo, foi muito bom falar com vocês aqui nesse vídeo sobre um pouquinho de mesa proprietária. Bora que bora, vamos fazer aquelas minhas análises hoje, dia 17, que ainda não operei, e buscar por oportunidade. Fui!